história do personagem conhecido mundialmente como Jesus Cristo, pouco se sabe. Na verdade, os fatos que são trazidos ao público se encontram em apenas um livro, que seria o Novo Testamento. Mas para nós entendermos de forma mais profunda quem era, se é que existiu, e se não existiu, por que foi criado esse personagem chamado Jesus, nós temos que voltar um pouco no período em que ainda tínhamos o templo construído. Eu sei que muitas pessoas já ouviram falar e conhecem o Imperador Nero, conhecido como aquele que ficou louco e colocou fogo em Roma e no final se suicidou. Porém, o Talmud, no Tratado Gittim, na folha 56a, nos conta uma história diferente. Nero foi enviado para o cerco contra nosso povo, contra Jerusalém. Ele chegou, viu ao longe Jerusalém, viu o Beit HaMikdash, o templo, e Nero, diferentemente de outros imperadores romanos, ele tinha um pouco de temor aos céus. Então ele parou e refletiu e perguntou, no íntimo de seu coração, será que o Criador quer que eu destrua a sua casa? Então o que ele fez? Ele disparou uma flecha para o leste. Mas milagrosamente a flecha fez uma curva e caiu na direção de Jerusalém. Ele disparou outra flecha para o oeste, e mesma coisa, a flecha fazendo curva e caindo na direção de Jerusalém. Então ele tirou flecha para todas as posições que nós encontramos em uma bússola. E todas as flechas caíam em Jerusalém, no local do Beit HaMikdash. Não satisfeito com isso, passava uma criança judia perto, e ele chegou para esse menino e falou, menino, me diz qual foi o último versículo que você aprendeu. E o menino vai citar justamente o versículo que eu vou ler agora, que se encontra em Ezequiel, capítulo 25, versículo 14. E pela mão de meu povo Israel, que agirá de acordo com minha indignação e minha ira, exercerei sobre Edom minha vingança, diz o eterno Deus. Ora, imediatamente então, Nero percebeu que o Eterno queria que o seu santuário fosse destruído, mas iria acabar sendo cobrado dele, de Nero, de ter feito aquilo. E o Talmud encerra essa história dizendo que Nero então fugiu, se tornou um prosélito, ou seja, ele se converteu ao judaísmo. Tanto é que o Rabino Meir era descendente de Nero. Talvez por conta disso é que a história diga que Nero ficou louco e tacou fogo em Roma e se matou. É óbvio que quando analisamos a história, existe sempre a história que prevalece e a história que é a realidade. O Império Romano, poderoso, ele vai fazer prevalecer sempre a história que ele quiser que prevaleça. Mas nem sempre a história vai se compactuar com a realidade. Então o que vai acontecer? Vai se criar um vácuo de poder em Roma. E aí o Senado vai decidir então que, não havendo sucessores daquela dinastia anterior, que se estabeleça um general. Isso mesmo, um general como o novo imperador. Nesse tempo, os romanos estavam cercando Jerusalém. Vocês vão entender que todos os movimentos ditos messiânicos, judaicos daquela época, eram movimentos belicistas de guerra, e não poderia ser diferente, já que
As profecias sobre o Messias falam de um homem que irá guerrear, um homem que irá vencer as guerras do povo judeu contra as nações opressoras. Então, existia um grupo chamado os Zelotes, e esses Zelotes tinham proibido os judeus saírem de Jerusalém. E por que eles fizeram isso? Eles queriam obrigar toda a população a lutar contra os romanos. Mas por que eles tinham essa ousadia de lutar contra os romanos? Se era um número muito maior, muito mais preparados e melhor armados? A resposta está no episódio dos Macabeus, que ocorreu centenas de anos anteriormente. Alexandre o Grande chega em Israel e os Cutim, que nós vamos ver que também são chamados de samaritanos, depois eu vou explicar quem são esse povo, tentam influenciá-lo a castigar o povo judeu, a ser antagônico ao povo judeu, porém o sumo sacerdote, Shimon Hatzadik, vai em contra Alexandre o Grande e Alexandre o Grande se prostra em direção a ele. Para espanto de todos, Alexandre o Grande diz que sempre sonhava com um homem vestido daquela forma antes de cada batalha e ele sempre saía vitorioso nas batalhas. Então Alexandre vai ser extremamente benéfico ao povo judeu. O problema é que ele falece, divide seu reino com 4 de seus servos. E um desses seus servos, Antíocos, resolve obrigar o povo judeu a aceitar a helenização, a largar a Torá, a largar sua cultura, a largar sua fé, a largar seu Deus. E o que parecia impossível aconteceu. Um exército enorme dos gregos, bem treinados, com elefantes de guerra, com tudo que tinha de mais tecnológico, perdeu a guerra. Era um pequeno grupo de homens que amavam a Torá de Hashem e não queriam que essa Torá, essa luz fosse apagada. Então o cenário era o mesmo, saíram os gregos, vieram os romanos. E os zelotes tinham essa mesma emuná, de que eles iriam lutar contra os romanos e pelo bem da Torá eles iriam vencer. O problema é que já havia sido decretado pelos céus que teria que haver aquela destruição do templo, como nós vimos com Nero. Nero conseguiu se safar porque ele fugiu e se converteu, não foi ele que esticou sua mão contra o Beit HaMikdash, mas ela infelizmente aconteceu. Estavam nos planos de Hashem. E um grande sábio do povo judeu, Yohanan ben Zakkai, ele estava vendo que o povo não iria vencer a guerra porque Hashem não estava com aquela revolta, aquela rebelião como Hashem estava com a revolta dos Macabeus. O que levou à destruição do templo foi um erro do nosso povo, um problema de ódio gratuito. E os sábios explicam que isso é um problema gravíssimo. E Yohanan ben Zakkai percebe que ali seria o fim do povo judeu, então ele tem um plano. Ele pede para espalhar que ele estava muito doente. Depois ele pede para espalhar um rumor que ele havia falecido. Então colocam o corpo dele dentro de uma espécie de mortalha, como tem que ser. E como não se pode enterrar um corpo dentro da cidade, é proibido. Então eles conseguem convencer os guardas, os zelotes, a levar o corpo para fazer o funeral. Eles saem, marcham em direção ao acampamento dos romanos, retiram seu mestre. Yohanan ben Zakkai olha para o general Vespasiano, que ainda era apenas general, e o saúda, chamando-o de imperador. E o Vespasiano olha para ele e fala: se o governo romano, se o Senado ouvir isso, eu e você somos mortos por traição. Só que passa alguns segundos, alguns minutos, chega uma mensagem de Roma dizendo que Vespasiano então era o novo imperador romano. Ou seja, se cumpriu ali aquela profecia do Rabino Yohanan ben Zakkai. Ele imediatamente olhou para aquele sábio, ficou grato, surpreso, e perguntou: o que você quer que eu te concedo? Yohanan ben Zakkai disse: apenas que a gente possa ficar naquela cidadezinha de Avni, estudando a nossa lei,
e o imperador Vespasiano permitiu, e assim foi. Vespasiano então tem que voltar para Roma, e aí ele agora é o imperador, e o seu filho Titus é que vai ser o general que vai ter que invadir Israel e destruir o templo. Então, essa invasão vai acontecer ali por volta do ano, se não me engano, 67, culminando no ano 70 da destruição do templo. E o que é importante nós entendermos disso? Mesmo o general Tito tendo invadido e destruído o nosso Beit HaMikdash, nosso templo, o povo judeu não abaixava a cabeça, não desistia de lutar. De tempos em tempos, o povo judeu estava espalhado, tinha muitos judeus na Alexandria, havia se rebelado. De tempos em tempos, novos líderes carismáticos, homens religiosos, surgiam para dar mais força à sua revolta. Alguns se autoproclamavam Mashiach, o Messias, outros eram aclamados como o Messias ou Mashiach, todos com a espada na mão para expulsar os romanos. No ano de 132, um homem chamado Shimon Bar Korba, ele era discípulo do grande Rabino Akiva, ele foi um grande general. Ele conseguiu expulsar os romanos das terras de Israel. E por 3 anos, Israel voltou a ser um país livre, cunhando sua própria moeda, vivendo suas próprias leis. Só que Shimon Bar Korba comete um erro. Ele confia nos samaritanos e faz um acordo com os samaritanos. Rabino Akiva então fala, você não pode ser Mashiach, porque Mashiach jamais faria acordo com esse povo idólatra. Isso vai trazer problemas. E ele não quis ouvir seu rabino, optou por manter o seu pensamento lógico, baseado na diplomacia política, e até que chegou o momento que Roma cercou o nosso povo em uma grande fortaleza, e não tinha como eles ganharem, era impossível. Os generais já estavam até desistindo. Isso era já o ano ali 135 da Era Comum, até que esses mesmos samaritanos, que eram amigos do nosso povo, dentro dessa fortaleza, muito tempo, eles não tinham a emuná, a fé, a confiança em Hashem que o nosso povo tinha, então eles começaram a ficar com medo e achar que iriam ser mortos, etc., quando na verdade os romanos já estavam para ir embora, porque estavam gastando muito recurso com aquele acampamento, não tinham como ganhar, todas as investidas eram repelidas, eles perdiam muitos soldados, muitos equipamentos se perdem. A gente imagina, você tem 10 flechas para lançar. Você lança 10 flechas, você não acerta ninguém, você ficou sem flechas. Então tudo na guerra é medido, é contabilizado se vale a pena, etc. ou não. Mas aí, 2 dos líderes samaritanos, dos Kutim, eles sabem de uma passagem secreta, dentro de uma casa tem um túnel e saem por fora das muralhas, eles vão lá, conversam com os generais, fazem um acordo, revelam esse caminho. Então, de repente, o exército romano que já estava prestes a entregar-se, a ir embora, tem uma estratégia nas mãos muito grande, invadem por fora e invadem por dentro. De repente, o povo está guerreando junto à muralha e percebe que estão brotando, literalmente, romanos, saindo dentro de uma casa. E a guerra que era só em um fronte, fácil de ganhar, agora está em 2 frontes. Conclusão: todo o povo, homens, mulheres, crianças que estavam ali dentro, foram exterminados. Segundo conta a história, o relato, somente um jovem foi poupado, porque um outro senhor resolveu salvá-lo, porque esse jovem, se não me engano, era neto do grande Rabino Gamliel, e falou, será um desperdício você morrer, você é uma criança com a sabedoria muito grande. E todos os outros lutaram até o fim, porque ninguém queria ser entregue com vida, que seria torturado, morto, das piores formas possíveis pelos romanos. Então, todo mundo foi para a guerra, todo mundo foi lutar, ninguém quis ser um sobrevivente para ser aprisionado. Por que é importante contar tudo isso? Para você entender o pano de fundo
a realidade que se passava em Israel naquela época. Então, essa nova dinastia, que são chamados de Flavianos, né? Eles percebem algo, que é difícil combater o povo judeu, porque o povo judeu tem uma força, tem uma emuná, tem uma fé no Salvador que irá vencê-los. E aí eles percebem algo, já que não dá para a gente retirar a fé deles, os gregos tentaram e não conseguiram, que tal se nós sabotarmos a fé deles? Que tal se nós oferecermos a eles uma espécie de Messias, que ao contrário do Messias das escrituras deles, é o Messias que prega o amor, que prega a paz, que ensina as pessoas a não revidar nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de agressão. O Messias que diz para que se você for agredido no lado do rosto, você dá o outro. O Messias que diz que se um soldado romano pedir para você carregar o equipamento dele por 1 milha ou 1 quilômetro, você irá carregar por 2. Se um soldado romano te pedir um casaco, você vai dar 2. Que se você tiver que pagar imposto para os romanos, tudo bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Messias que vai toda hora enaltecer soldados romanos. Quem não lembra daquela história de um centurião que tem um servo doente? E resume a história dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizeis uma só palavra e meu servo será salvo, eu serei salvo. E aí o Messias fala: puxa, olha que homem com grande fé, será que encontraria essa fé em Israel? Ou seja, um Messias que elogia os romanos em detrimento do povo judeu. Um Messias que chama os sábios do povo judeu de raça de víboras. Um Messias que não gosta muito da tradição judaica e vira e mexe, arruma jeitos de transgredi-la. Um Messias que tem um manto vermelho, a roupa de Edom, a roupa do império. Um Messias que tem como discípulo um cidadão romano, Paulo. Paulo que escreve uma das cartas com o nome de Tito, justamente o general que destruiu o templo no ano 70. E aí, se você escreve uma história voltando no tempo, é fácil ter um Messias que vai profetizar a destruição do templo, porque quando você vai escrever sobre esse Messias, o templo já foi destruído. Agora vem a grande pergunta. Esse personagem, Jesus, como eu falei, ele é uma criação dos Flavianos com o objetivo de incutir na mente do povo judeu uma espécie de pacifismo, para que Roma pudesse então governar com mais facilidade e não toda hora ter que lidar com insurgências e rebeliões? Será que ele surgiu completamente do nada? Por que ele tem esse nome, Jesus? Roma teve colaboradores judeus. Você já ouviu falar da história dos hebreus, escrita por Flávio Josefos? Josefos vem de Yosef, ele era um judeu. Segundo alguns historiadores, ele também era líder de uma revolta. Só que ele perdeu e acabou se unindo aos romanos. Ele foi tão benéfico aos romanos que ele foi adotado e por isso ele recebeu esse nome Flávios Josefos. Se tornou um dos Flavianos. Então ele conseguiu fornecer parte da cultura judaica, parte de fragmentos do pensamento judaico que poderiam ser deturpados e se encaixassem esse Messias. Mas por que esse nome Jesus? Há centenas de anos atrás, muito antes do que se retrata, que seria o nascimento e a vida e o ministério de Jesus, existia um judeu, discípulo do Rabino Yoshua ben Pachia. E esse judeu, ele acabou se desviando. Ele tinha um potencial grande para ser um grande sábio, tanto que ele era discípulo desse grande rabino, Rabino Yoshua ben Pachia. Mas ele acabou se desviando. Conta a história que ele estava olhando para os olhos de uma mulher e fez um comentário. Ou seja, não cabia um grande erudito da Torá estar olhando para mulheres da forma que ele estava olhando.
né? Admirando a beleza, etc. Isso é um comportamento dos homens comuns, que não têm a sabedoria. Então o Senhor Rabino falou, você não serve para ser meu discípulo. Esse homem, ele então se arrepende, pede perdão uma vez, mas não foi aceito. A segunda vez que ele foi pedir perdão, o Senhor Rabino estava fazendo uma reza, não tinha como parar a reza, fez um sinal de espere. Só que esse discípulo, ele não entendeu como espere, ele entendeu como vai embora, ou para, ou sai daqui, algo nesse sentido. E se ele quisesse de fato se arrepender, e ele entendesse que era para ir embora, com certeza ele iria embora, iria voltar no terceiro dia, na terceira vez ele ia tentar. Mas como ele já tinha um pouco da rebeldia no coração dele, ele falou, então tá bom. Saiu e criou seu próprio movimento, total rebeldia contra os sábios do povo judeu. Criou seus próprios discípulos, que não eram muitos, evidentemente, e começou a ensinar coisas que eram opostas. Ele fez malefícios tão grandes que o nome dele tem que ser esquecido. E existe uma frase em hebraico que significa que o seu nome e sua lembrança sejam apagados, que começa com Yud, o Shin e o Vav. E essa sigla se lê Yeshu. Então o nome dele não é Yeshu, Yeshu não é um nome. Ele tinha um nome, por exemplo, o nome dele podia ser João, José, qualquer um. Mas quando ele comete esse pecado tão grave, os sábios falam, não, o que ele fez é tão grave, é tão nocivo, que até o nome dele tem que ser esquecido. Porque citar o nome dele não vai ser bom. E aí, ele é referido como aquele que tem que ter o nome esquecido, apagado, que forma o termo Yeshu. Então, daí vem o nome de Jesus. Percebe que, acho que para os gregos, o idioma grego, quando existe um nome próprio, ele acaba com S. Daí Marcos, Lucas, Paulos, Titus, Carlos, Flávios, Josefos, né? Então o nome ele acaba dessa forma. Então eles pegaram Yeshu, né, transliterado para o idioma, e acabou ficando nossos dias como Jesus. Recentemente alguns grupos judaico-messiânicos tentaram trazer uma roupagem mais judaica ao Novo Testamento. Então eles pegaram o nome Jesus e colocaram como Yeshua. Existe o nome Yeshua. Se você pegar o livro de Esdras, de Neemias, existem sacerdotes, um sacerdote que tem o nome Yeshua. Mas se você pegar a versão cristã, traduz como Jesua e não como Jesus. Ou seja, é um nome distinto. Parece que é parecido, né? Porque na verdade Yeshua está ligado ali ao nome Yehoshua, está ligado à questão, até a palavra Yeshua, se vai botar um rei, salvação, mas Yeshu em si não é um nome, é uma sigla, que por coincidência é parecida com o nome. Como você pode ter uma outra sigla que se pareça com qualquer outro nome. Ok? Então, gente, isso é para nós entendermos de onde veio. Por isso que quando a pessoa lê o Novo Testamento, ela automaticamente é levada a um antissemitismo. Porque o Messias, construído por Roma, ele tem esse objetivo. Criticar a tradição judaica. Por quê? Porque são justamente os religiosos que têm a força e a imoná e a coragem de se rebelar contra o Império Romano e de fazer guerra e vencer, como fizeram os Macabeus. O líder dos Macabeus era o sumo sacerdote, a família de sacerdotes. Homens que são extremamente religiosos, devotados, e eles que organizaram a rebelião. Por quê? Porque eles têm uma conexão com a Hashem muito grande. Enquanto o povo, um homem sem muita espiritualidade, ele olha para o exército romano imenso e olha para ele mesmo, às vezes só tem uma espada velha, um escudo velho na mão, e ele pensa, não tem como eu lutar. Mas o homem de muita fé, de muita emuná, ele olha para aquele cenário e ele fala, o Eterno é conosco, vamos em frente. Então esse é basicamente o nascimento. Existem historiadores que vão até além, que eles
trazem os paralelos da história da conquista do general Titus, a forma como ele andou por Israel até chegar ao templo e destruir, e os feitos do ministério de Jesus. E são coincidências assim muito grandes. Começam na Galileia, eles vêm descendo e chega em Jerusalém, chega perto do templo. O general Tito tinha mandado destruir todas as árvores frutíferas em torno de Jerusalém, e destruir árvore frutífera é uma proibição da Torá. Mesmo quando Israel fosse lutar contra outros povos, não se poderia destruir árvores frutíferas. Você não pode destruir. Você pode cortar árvores que não dão frutos para fazer uma casa, para pegar madeira, sim, mas se é uma árvore que dá frutos, você não pode fazer isso. E no Novo Testamento está lá o Messias romano querendo figo numa árvore que não estava na época de dar figo e amaldiçoa e a árvore seca, ou seja, ele também destrói a árvore frutífera. O Messias romano chega, entra no templo e que conta a história, sai agredindo todo mundo. No Novo Testamento dão uma aparência nobre de que o templo estava sendo usado de outra forma, e aí ele agride e sai quebrando tudo. Mas na vida real era o general Tito invadindo e destruindo todo o templo. O general Tito, inclusive, fez uma profanação muito grande. Ele entrou no Santo dos Santos junto com uma meretriz, teve relação com ela ali dentro para profanar, profanou também num rolo de Sefer Torá, jogando o sêmen dele nesse rolo do Sefer Torá, no livro. Ele foi muito cruel, foi muito rachá, muito perverso. E a morte dele se deu da seguinte forma. Ele estava voltando para Roma no navio, e aí começou uma tempestade, e aí ele blasfemou contra o Eterno, falando: o Senhor só tem força na água. Por isso que teve lá o dilúvio, por isso que os guardas de Faraó foram mortos quando o mar se fechou. Mas na terra, quem tem força sou eu, porque eu fui lá e destruí o seu templo, sua casa. Aí o Eterno falou: é assim que você quer agir? Então tá bom. E o Eterno acalmou a tempestade, ele foi para casa, até que de repente um mosquito entrou pelo nariz dele. E milagrosamente esse mosquito se fixou, né, próximo ao cérebro dele, e esse mosquito não morria. Hashem não permitia que o mosquito continuasse vivo ali dentro. Então ele começou a ouvir um zumbido enorme, um zumbido dentro da cabeça, e começou a sofrer muito, e nada resolvia. Começou a sofrer. Nisso tudo, Hashem é muito misericordioso. O Eterno estava fazendo aquilo para que ele fizesse a tchuvá, se arrependesse, né, se convertesse, largasse aquele caminho de impiedade dele. Mas ele continuava ímpio, continuava blasfemando. Até que um dia, sem querer, ele passou perto de um ferreiro, e o ferreiro batia, né, o martelo de ferro também na peça de ferro, dava aquele barulho, e aquele barulho deixava o mosquito um pouco zonzo. E ele percebeu que aquilo aliviava, então ele, ao invés de fazer a sua conversão, sua techuvá, seu arrependimento, ele ficou como se tivesse contratado um ferreiro para ficar fazendo aquele som constantemente para ele. Só que aí Hashem falou: é assim que você quer? Então tudo bem. Então fez o mosquito ficar resistente àquele barulho, o mosquito continuou zumbindo, até que o mosquito ele foi criando ali uma camada em volta dele, morreu e foi crescendo, como se formasse uma bola dentro da cabeça dele, até que aquela bola acabou explodindo. Ele morreu, a cabeça dele, o crânio, né, se abrindo, e sua massa cefálica espalhada no chão, uma morte horrível, um sofrimento muito grande, para mostrar a ele que é Hashem que tem o controle de todas as coisas, e não ele. Então, gente, essa é basicamente a parte histórica, né? Entrei um pouco na história real, história com H maiúsculo. Entrei também na parte do Talmud, os sábios explicam sobre essa época da destruição do templo. E trazendo ali as dicas do Novo Testamento, né? De um Messias que ama o povo romano, que odeia o povo judeu. Que até quando vai contar uma parábola, ele vai contar a parábola de um bom samaritano, de uma pessoa, né, ruim, e nenhum judeu ajudou. Ora, os judeus são maus.
mas aí um samaritano ajudou, é um bom samaritano. E na verdade, na história, os samaritanos foram aqueles que traíram os judeus e apoiaram os romanos. Então, ironicamente, os romanos colocaram no Novo Testamento uma história de um bom samaritano. Ironicamente, as conquistas de Tito foram narradas como feitos de Jesus, e para alguns historiadores sérios, que são estudiosos, céticos, não estão presos aos dogmas, quando Jesus fala que ele é o filho do homem, quando você vê o filho do homem, está se referindo ao próprio general Tito, que era filho do homem, do Vespasiano, que tinha virado imperador. E era costume entre os imperadores romanos se autoproclamarem divindade. Então, se Vespasiano era o imperador e era uma espécie de Deus, Tito era filho de Deus. Então, um título também que isso é muito presente na história do Jesus romano. Então, gente, basicamente isso. Nós descobrimos a verdade. E nós queremos que vocês também vivam essa verdade e que possamos nos libertar desses 2000 anos de engano. 2000 anos de uma religião que foi extremamente cruel, que dominou povos, países, escravizou pessoas, levou destruição. Mas graças a Deus agora estamos vivendo os últimos dias e a vinda do verdadeiro Messias é iminente, está muito próxima. Então vamos todos nos esforçar para vivermos a verdade e ajudar mais pessoas a viverem a verdade. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom, shalom.